Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. O programa de hoje é um bate-papo com o oftalmologista Dr. João Bolzan, que vai falar um pouquinho para aquelas pessoas que querem deixar de usar o óculos, quais as cirurgias que tem disponíveis hoje para o tratamento. E ainda, a PPC, você vai conhecer uma associação que cuida de pessoas com paralisia cerebral. Então, olha, o programa de hoje está imperdível. Não sai daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, no Beneficência na TV de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as pessoas que gostam de usar óculos, mas também tem aquelas que não gostam. A gente sabe que o óculos hoje já faz parte de praticamente um acessório. Muitas pessoas usam aquele óculos mais chamativos, como o meu, por exemplo, aqui, né? Mas tem aquelas pessoas que ainda não gostam de usar óculos. Mas será que todo mundo pode fazer cirurgias e eliminar de vez os óculos? Eu vou conversar com o Dr. João Bolzan, que é o oftalmologista aqui da Beneficência, do Benevisão. Tudo bem, doutor? Obrigada bem. Mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, podendo esclarecer as pessoas a respeito de coisas tão importantes como a visão. Doutor, o óculos é um acessório, como eu falei. Eu, por exemplo, eu gosto de óculos que chame atenção, né? Não tem como. Mas assim, doutor, qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia e eliminar os óculos de vez? Veja, a gente tem muito cuidado em afirmar eliminar o óculos de vez. Por quê? Porque cada caso, a reação é diferente do outro. Então, o que a gente pretende com uma cirurgia é diminuir o grau de dependência da pessoa com o óculos. E existem vários tipos de cirurgia que a gente pode fazer dependendo do caso. Agora, respondendo à sua pergunta sobre se todos podem fazer, nem todos podem fazer. Para isso que é importante a realização dos exames pré-operatórios, onde serão analisadas a espessura da córnea, o tamanho do olho, o tipo de grau, a curvatura da córnea, para saber, primeiro, se a pessoa pode ou não operar. Segundo, até onde pode ir essa correção. Então, é um mecanismo, hoje em dia, muito individual e personalizado. Hoje a gente pode dizer que as cirurgias são personalizadas, ou seja, dependendo do tipo de paciente, a abordagem é diferente. Agora, doutor, existem cirurgias, por exemplo, quem usa óculos somente para longe, ela pode, a partir de como que é feito um diagnóstico assim, não, realmente você pode fazer a cirurgia ou não. Quais são as cirurgias que tem hoje? Bom, a cirurgia que as pessoas mais conhecem é aquela que falam a cirurgia da miopia, hipermetropia e astigmatismo. Ela é feita com laser e corrige a visão para longe. Existem algumas técnicas para operar com excimer laser que dizem que pode melhorar para perto, mas não existe nenhuma evidência, eu não faço, porque o resultado não é um resultado bom, tipo assim, um melhor para longe, outro melhora para perto, então eu prefiro não fazer esse tipo de cirurgia. Agora, a correção do grau de longe é possível em determinadas circunstâncias, como eu disse, dependendo do tipo de paciente e do tipo de olho. Bem, agora, existe a possibilidade de uma correção longe e perto. Uma cirurgia diferente, muito semelhante à cirurgia de catarata. Como é que funciona isso? Primeiro, a pessoa tem que ter uma idade acima de 55 anos. Então, acima dessa idade, pode ser um pouquinho, pode ser muito, mas a pessoa tem uma opacidade de cristalino que é a catarata. Porque o que é a catarata? A catarata é o seguinte, todos nós dentro do olho temos uma lente. Essa lente, ela é transparente, chama cristalino. Quando ela começa a ficar opaca com a idade, é que a gente chama de catarata. Existem casos que essa opacidade não atrapalha tanto a visão. Então a pessoa
vai levando, vai com óculos. Agora, vamos supor que a pessoa fale, não, eu quero deixar de usar óculos. Eu tenho mais de 55 anos de idade. É possível fazer uma cirurgia? Sim. É como se você antecipasse a cirurgia de catarata. Então aí é feita uma cirurgia também com anestesia local, só colírio, com uma microincisão, não leva ponto normalmente, e troca-se, tira-se, remove-se o cristalino e implanta-se dentro do olho uma lente trifocal. Essa lente trifocal, ela vai melhorar a sua visão para longe, para meia distância e para perto. E é uma cirurgia definitiva, porque a catarata não volta. Você eliminou o cristalino e não tem como voltar a catarata. Vamos supor, a pessoa fez essa cirurgia com 56, 57 anos. Existe alguma indicação, alguma probabilidade dessa pessoa depois começar a ter alteração no grau, por exemplo, para perto, principalmente? Veja, em medicina como na vida, nada é para sempre, né? O que existe é o seguinte, como você removeu o cristalino e colocou uma lente, as alterações de grau serão bem menores do que se o cristalino estivesse lá, que o cristalino altera muito isso. Porém, com a idade, pode haver uma mudança na estrutura do olho, uma mudança na curvatura da córnea, é possível. Em alguns casos, talvez seja necessário uma complementação, principalmente de perto, quando for uma letrinha tipo muito pequena. Mas na maioria dos casos, essa lente já tem, porque antes existiam as lentes multifocais ou bifocais que não tinham uma qualidade tão boa como essa trifocal de agora. Certo. Agora, doutor, quem não pode fazer uma cirurgia dessa? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm glaucoma, algumas pessoas que têm problema com diabetes, ou seja, quem não pode recorrer a uma cirurgia ali? Veja, nós estamos falando de uma cirurgia que é a que a gente chama de faco-refrativa, ou seja, é uma cirurgia no olho de uma pessoa que está enxergando bem. Pode não ser 100%, mas é uma boa visão. Tá. Então, se a pessoa... Essa lente trifocal, ela funciona muito bem em olhos sãos, ou seja, em olhos que não têm nenhum outro tipo de problema. Por exemplo, um glaucoma. Se for um glaucoma controlado, aquele que só com uso de colírio ele controla, que não tem a necessidade de usar múltiplos colírios, que o nervo óptico não esteja afetado, é o que a gente chama daquele, tem muitos casos assim, hipertenso ocular, ou seja, a pressão do olho dele é alta, mas não chegou a dar glaucoma. Dependendo do caso, pode ser possível. Agora, um diabetes, a pessoa pode ter diabetes e pode não ter a doença da retinopatia diabética, ou seja, o diabetes no olho, hemorragia. Aí também não vejo grandes problemas. Agora, se tiver degeneração macular, hemorragia no olho, um glaucoma mais severo, um outro tipo de problema ocular, de doença ocular, aí tem que ser avaliado porque nem todos estão aptos a esse tipo de cirurgia. Agora vem aquela pergunta, bom, eu fiz a cirurgia, aí não vou mais precisar óculos, ou seja, não preciso mais procurar um oftalmologista? Né? Porque eu já estou enxergando, não uso mais o óculos, e aí? A pessoa tem que continuar passando na consulta. Existem muitas doenças no olho que são silenciosas. E o fato de você ter se submetido a uma cirurgia não significa que você não vá ter essas doenças. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, ao menos uma vez ao ano, tem que se fazer um exame oftalmológico. Dependendo do tipo de problema que a pessoa tem, às vezes 2 vezes ao ano, tá? Por quê? Para verificar, primeiro, a pressão dos olhos, se existe algum problema na retina ou não que necessite tratamento. E hoje nós conseguimos, através desses exames, determinar se a pessoa tem algum problema ou não antes de virem os sintomas. Doutor, o que faz aumentar a catarata?
A catarata, como eu disse, é o Todo mundo vai ter? Hã? Todo mundo vai ter? Todo mundo. O que acontece? A catarata é a opacificação do cristalino. O que acelera a catarata? Diabetes, mal controlado, exposição ao sol sem proteção ultravioleta e a idade. Ocorre que, com a idade, a catarata, o cristalino vai ficando opaco. Porém, o cristalino, imagina que seja uma lente assim, ó, tá? Se a opacidade do cristalino não for no meio, for em volta, não atrapalha tanto a visão. Por isso que tem gente que passa a vida sem operar. Diminui um pouco o contraste, a transparência, mas dependendo da necessidade visual de cada um, não atrapalha tanto. Agora, se for mais central, aí atrapalha. Ela costuma dar algum sintoma ou somente embaçamento visual? Opacidade? Somente isso? A fotofobia também. Por exemplo, quando você olha para uma claridade, luz, atrapalha mais. Quando você olha para uma lâmpada na rua, aparecem uns halos em volta da lâmpada. Só que isso são sintomas que ocorrem em várias doenças oculares. Por isso que tem que fazer o exame, não é? Mas que todos terão catarata, sim. Agora, talvez nem todos operem. Hoje a gente tem computador e a cada vez que passa com o avanço da tecnologia, as crianças praticamente só faltam nascer e já pegar o celular, elas estão com o celular. E aí, ou seja, você está perto do monitor, aquela luz. Isso causa problemas lá na frente ou antecipa alguns problemas oculares como mudança de grau? Isso pode influenciar? O que acontece não é tanto pelo brilho da tela, esse tipo de coisa pode dar um cansaço, mas não que vai prejudicar, assim. O que ocorre é o seguinte, até um tempo atrás, não muito tempo, tinha-se como norma, como paradigma, que a miopia, por exemplo, era hereditária. E é hereditária. Só que, de uns anos para cá, começou-se a observar que a quantidade de crianças míopes está aumentando e que só a hereditariedade genética não explica. Então, chegou-se à conclusão que o excesso de celular e tablet, principalmente próximo, o olho da criança está em desenvolvimento. Se ela não treinar a visão de longe e só de perto, quem é que enxerga mal de longe e bem de perto? É o míope. Então ela não vai desenvolver a visão de longe, só de perto. E vai ficar míope. Não todas, mas muitas vão. E quem é míope vai ficar mais míope ainda, né? Então a gente orienta para as pessoas que não permitam que as crianças, quanto mais novas, pior, né? Imagina que o olhinho da criança é um olho molinho, ele está em desenvolvimento, é como uma argila mole. Então, se você treina só a visão de perto e ninguém mais olha para longe, e as crianças hoje não têm isso, ninguém sai mais de casa, é tudo perto. Tá certo, falou o Dr. Bolzan. Bom, tá dado o recado. E aí, já sabe, né? Uso de álcool em gel para evitar coçar os olhos, não coçar os olhos, e quando for mexer no óculos ou mexer no olho, alguma coisa, álcool em gel antes. E você não sai daqui, no próximo bloco eu volto com muito mais Beneficência na TV. Volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto. Velórios climatizados, livro de condolências digital e translado para outros estados.
disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e nesse bloco você vai conhecer a Associação dos Portadores de Paralisia Cerebral aqui de Santos. Eu vou conversar com ela, que é a presidente, Rosimari Alonso. E eu queria que você falasse um pouquinho então da APPC, já há quantos anos que existe a APPC? Nós tivemos uma mudança, né? Nós mudamos já há alguns 2 anos para cá e estamos nesse prédio que está aí maravilhoso para atender as crianças. Nós temos 75 crianças e o atendimento é todo especializado para paralisia cerebral. Fisio, fono, TO, psicólogo e pedagogia. Agora, Rosa, quanto tempo já e como que nasceu a APPC? A APPC tem 31 anos. Eu tive meu filho com paralisia cerebral, que aos 9 anos eu fundei a APPC, mas ele, quando era bebê, fazia tratamento em uma outra instituição aqui em Santos, só que havia prazo de validade, né? Você tem que passar não sei quantos meses para você recuperar seu filho, senão ele está de alta em determinados setores. E na paralisia cerebral isso não acontece, isso vai piorar. Então o que nós fizemos? Nós juntamos um grupo de mães e por conta do Dr. Rui Pulpo nós fundamos a APPC, foi ele que deu um empurrão para que a gente fundasse a APPC. E aí foi fundada a APPC sem limite de idade para atendimento. Como é que é ser mãe de um portador de paralisia cerebral? Bem difícil para responder. Não é uma coisa que você deseja, mas é uma coisa que você tem que enfrentar. Adoro meu filho e odeio a paralisia cerebral. Então eu combato a paralisia cerebral todos os dias. Só que assim, há uma evolução. Quando você faz o atendimento correto, quando uma equipe multidisciplinar atende teu filho com pessoas capacitadas para isso, você vê a evolução. É pequena? É, claro que é. Mas é o que ele pode naquele momento e ele vai conquistar mais coisas. Só basta você dar um empurrão e acreditar que aquilo vai acontecer. E qualquer evolução que seja, por menor que seja, é uma vitória, né, Rose? Não tenha dúvida. Eu acho que assim, a inclusão veio para isso. Está comprovando que a gente colocando as crianças realmente na escola, há um certo tipo de evolução, caso os casos mais graves devem continuar com o apoio das entidades. Porque eles precisam de um apoio especializado. Não é só a pedagogia que vai dar jeito nisso. Não é só a sociabilização que eles precisam. Eles precisam de um atendimento de físio, de fono, de TO e o psicólogo. É muito importante a psicologia na vida deles, no momento, inclusive, de adulto, né? Porque aqui a gente tem adultos. É porque você falou que a idade é limitada, né? Agora, Rose, como que a APPC sobrevive? Porque a gente sabe que todo o trabalho aqui, todo atendimento, na verdade, é gratuito. Sim. Nós temos a gente conversa com os pais e eles vão arrumando associados para casa, tá? Porque algumas coisas a prefeitura, o convênio que a gente tem com a saúde e com a educação, cobrem, outras não. Então a gente tem R$300, até chegar no montante de R$300 por criança. Mas o que não é nada, porque são associados que trazem para cá. Como é um associado de 20, de 30, e aí não tem tempo também para isso acontecer. E nós temos o nosso bazar, tá? Que está lá em cima e que tem nos gerado uma renda boa aqui para casa. Tanto é que a gente hoje não consegue mais fazer eventos, né? Por conta da pandemia, a questão dos eventos ficou bem tolhida mesmo, inclusive para as outras entidades. Mas o bazar tem sido gratificante e eu faço um pedido, já aproveitando. Doem suas roupas, objetos pequenos, pode doar para nós aqui, no nosso telefone você pode colocar, que o bazar recebe e a gente revende e faz esse dinheiro circular. Porque outras mães vêm aqui buscar e fazem os seus bazares em casa. Então a economia do país está girando também, né? Hoje, o que a APPC mais está precisando? Olha, associados, se você quiser ser um padrinho das nossas crianças aqui, 3239-4858, com R$20 por mês você pode ajudar muitas crianças aqui da casa, inclusive o meu filho.
Bom, eu vou conversar agora com ela, que também já faz parte aqui, a gente até brincando antes da entrevista, de que ela já é quase que um patrimônio aqui da PPC, que é a psicóloga Pilar Velasquez. Pilar, antes da gente começar a falar um pouquinho do atendimento, já quantos anos aqui de PPC? 31 anos. Praticamente quando começou, né? É, um ano depois eu vim pra cá. Agora, Pilar, eu queria que você falasse um pouquinho de todo o atendimento. A pessoa vem para cá, ainda na infância ou adulto, o que ele vai ter aqui? Tá? A pessoa com paralisia cerebral, ela tem aqui, vai ter os recursos e as oportunidades para poder entrar no processo de habilitação e reabilitação. Então, tem a parte da pedagogia, tem a parte da físio, da psicologia e terapia ocupacional. Nós estamos sem fono, porque com todo esse processo de pandemia, anos que a gente não tem uma renovação de verba, um aumento de verba, e isso tem prejudicado demais o trabalho de habilitação e reabilitação, como eu citei, e poder fazer esse trabalho interdisciplinar e multidisciplinar, né? Então, a gente fala que uma pessoa com paralisia cerebral, ela precisa ter vários profissionais, né, interagindo para poder elaborar um programa que atenda às necessidades individuais de cada um deles, né? Porque mesmo um grupo, a gente avalia individualmente cada aluno que vem aqui. Como que eles chegam aqui? Eles chegam através da CEDESP, que é um órgão da SEDUC, por procura espontânea, né? A gente recebe os encaminhamentos e a gente monta uma avaliação que é feita pela psicóloga, pela pedagoga, pela terapeuta ocupacional. A gente está gravando aqui na sala de fisioterapia, então eu estou vendo bolas de pilates, equipamentos. Então, esse atendimento de fisioterapia são todos os dias, então ele vem para cá, fica meio período, tem o pessoal que vem de manhã e tem o pessoal que vem à tarde. E aí, esse trabalho aqui dentro da fisioterapia é praticamente diário? É diário, precisa, principalmente porque... Por que precisa? Porque a paralisia cerebral, ela vai atingir principalmente o motor. Então, você vai ver essa lacuna que vai desencadear as outras lacunas que vão vir com o desenvolvimento normal de cada um deles. Então, todo esse equipamento que você vê de bolas, aí vocês vão ver também as esteiras, equipamento de integração sensorial, são recursos que a gente tem para a melhoria da condição, de qualidade de vida, de experiência, e aí, consequentemente, vai ter toda uma cadeia de aquisições, né, que o jovem, criança vão adquirir. Precisa de terapia ocupacional. A paralisia cerebral, ela é cruel, se você não trabalha com a fisioterapia, com os outros setores, ela vai realmente vou usar meio grosseiramente, te pega e vem as atrofias, vem as deformações, ela é muito cruel. Então, ou seja, a fisioterapia acaba retardando isso tudo, né? Isso, e é o carro-chefe do trabalho. Então, nós temos a lousa digital, onde eles têm a interação, né, conseguem interagir devido à dificuldade motora deles, mas essa lousa faz com que eles interagem, né, nas atividades. Temos também a mesa alfabeto, onde também tem essa interação, que eles conseguem estar pegando os blocos das letras, né, do alfabeto, encaixando na régua, que é da mesa digital. E tem a parte também das adaptações, tanto caderno, de acordo com a necessidade de cada um, respeitando sempre o limite de cada um. Bom, eu vou conversar agora com ela, com a Cláudia Alcântara, que é diretora de capacitação e metodologia aqui da PPC. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, a gente falou das atividades, mas o que ocasiona a paralisia cerebral? Geralmente é diagnosticado na infância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a paralisia cerebral. Sim.
A causa da paralisia cerebral pode ser no período gestacional, por algum problema durante a gravidez, como uma infecção, etc. No período perinatal, em torno do nascimento, e no período pós-natal, até os 2 anos de idade. Antigamente se falava até os 5, depois até os 3, atualmente até os 2 anos de idade, que é o período onde o cérebro, o sistema nervoso, ainda está se modificando bastante. O período maior plasticidade, até os 2 anos. Então, se definiu agora que até os 2 anos se considera paralisia cerebral. A partir daí, se considera uma sequela de traumatismo, uma sequela de uma infecção, etc. E hoje também nós sabemos que tem muitas causas genéticas, porque alguns pacientes, alguns indivíduos com paralisia cerebral, não é encontrado uma causa na ressonância ou no histórico. Então, com grande probabilidade de ser também uma causa genética, um problema circulatório vindo dos pais, etc. E um ponto importante na definição é que é causado por uma lesão não progressiva no encéfalo. A lesão não é progressiva, entretanto, as consequências da paralisia cerebral que afetam a inervação dos músculos, esse controle motor, esse controle da postura e do movimento, essas consequências, elas são progressivas. Então, aqui está um ponto importante, um diferencial da APPC, da continuidade do tratamento, porque eu entendo que muitos locais, muitas instituições não têm vaga suficiente, mas o fato é que se a gente trabalha, estimula a criança até, vamos dizer, 7 anos, 10 anos, etc., e depois da alta, ele vai perder muito da sua condição física, motora, e vai perder muito também do seu aspecto cognitivo, do relacionamento interpessoal, familiar. E nós temos muitas experiências bonitas aqui, de jovens que chegaram com pouco tratamento ou sem tratamento, com muitas deformidades muito maiores do que as que nós encontramos com o tratamento. E também, a partir do momento que eles estão aqui, estão interagindo nas terapias, com seus colegas, eles desabrocham de novo, eles começam a sorrir, a contactuar. Então, isso mostra que existe uma plasticidade, né? Que as sinapses, né? As conexões entre as células nervosas, elas podem se revitalizar, elas podem aumentar também, mesmo depois desse grande período dos 2 anos iniciais. Então, a gente sempre tem possibilidade de aprendizado e de modificação. Aí, esse foi o Beneficência na TV de hoje. E se você quiser ajudar a PPC, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Seja sócio, vá conhecer e ajude, seja um padrinho de uma daquelas crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E se você quiser rever essa e outras matérias, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana, nesse mesmo dia e horário, eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.